Dia, que são 10 horas e 1 minuto da manhã de 13 de fevereiro. Então, eu entrei numa comunidade criacionismo versus evolucionismo, com cientistas que já publicaram escopos 7, escopos mais elevados e tal. Botei lá 6 argumentinhos pequenininhos em favor do criacionismo e contra a teoria da evolução. E fiquei requerendo o argumento deles um monte de vezes. E eles não tiveram nem um argumento. Aí teve um lá que pediu para eu justificar o ponto número 2. Aí eu falei assim, vou fazer um vídeo justificando argumento por argumento, que aí fica mais fácil quem quiser estudar esse assunto. Bom, o argumento número 1 do Rômulo Carleal, que eu aprendi com ele, mas eu acho que ele pegou isso do Michael Behe, não sei, tem que olhar. Ele fala da total ausência de único caso de um ser vivo conter mutações positivas coordenadas, eu completei, ou coordenando, para a construção de novos sistemas. Coordenando, tipo assim, vai ter que ter várias mutações, vai construir um olho. Então são 2.000 mutações. Pô, já tem pelo menos 100, entendeu? Se tiver uma lá, 2, isso aí não vale, né? Então, mesmo assim eu acho que não tem. É um negócio assim, tão idiota essa teoria da evolução que nem isso tem. E eu enfatizo outra coisa na TDE, Teoria da Degeneração das Espécies, que enquanto você não tem em nenhum ser vivo o único caso para sustentar a teoria da evolução, que seria conjunto de mutações construindo um novo sistema, a teoria da degeneração das espécies, que é o criacionismo, porque Deus criou tudo perfeito que vem se degenerando, ela tem todos os casos, todos os seres vivos contêm acúmulo de mutação deletéria que estão se acumulando. Ou seja, enquanto uma teoria tem total ausência, a outra tem total presença. Eu pergunto para você que é uma pessoa honesta, responda honestamente, o que é mais científico? Algo que você tem infinitos casos para demonstrar? Ou algo que você não tem um caso para demonstrar? Agora o preço eu só posso mexer nos que é meu. Eu acho que isso aí já destrói a teoria da evolução e convalida o criacionismo rapidamente. O segundo ponto é esse aqui, ó. Tecidos orgânicos preservados em milhares de fósseis liquidaram a geocronologia. Por quê? Porque coisa orgânica não se preserva milhões de anos. Logo, as datações geocronológicas são fruto principalmente do medo. Medo da patrulha darwinista que a gente conhece. Ela é extremamente violenta, xiita, nazista, bandidos, assassinos, difamadores de nomes cientistas. É um bando de vagabundo esse pessoal, entende? E eles difamam tanto e eles causam um terrorismo tão grande dentro da academia que qualquer data que foge o paradigma, né, aí eles aprovam. Que foge, eles recusam, falam que foi erro de metodologia, arrumam um monte de desculpa. Qualquer data que eles concordam com o paradigma deles, eles colocam no trabalho. E é aprovado por um peer review, em geral também dominado pelo lobby que atua dentro da academia. É um bando de vagabundo atuando na academia em favor do darwinismo, dessa religião besta, idiota, que não tem um caso para demonstrar, para se sustentar. Tá certo? Então você que é honesto,
você que é uma pessoa direita, você que é uma pessoa do bem, você que é uma pessoa que gosta da verdade, atente para isso. Tecido orgânico não se preserva milhões de anos, nem aqui nem na China. E essas datações é fruto de desonestidade. Eu tinha uma professora de geologia, ela reclamava muito um fato de que ela levou 2 rochas para testar a idade e foi achada uma do lado da outra e deu idades astronomicamente diferentes. Daí o pessoal falou, você errou na metodologia. Aí ela era muito metódica. Falar que ela errou na metodologia era ofender muito ela. Eu não errei na metodologia, ela chegava a gritar. Ou seja, a verdade ficou sendo solapada por essa patrulha de gente que queria que as datas geocronológicas concordassem com o paradigma. Isso é só o caso da minha professora? Não, está publicado. Na TDE, o João Paulo de Reis Braga me mandou 4 publicações onde geólogos falam a respeito disso. Aí você vai ler lá, vou botar o link aqui abaixo. Bom, vamos lá pro 3. Carbono 14 em diamantes também detona a geocronologia. Por quê? Porque o carbono 14 evapora rapidinho, decai rapidinho, 5.700 anos, e tê-lo achado em rochas, em diamantes incontamináveis. Mas pode contaminar um pouquinho? Pode, muito pouquinho. Quando contamina é coisa ínfima, porque as cadeias carbônicas estão muito juntinhas. E ele está muito protegido, ele está no manto, ele está extremamente protegido contra bombardeamento de nêutron, necessário para acertar os pouquinhos nitrogênio 14 que tem dentro do diamante, que é a matéria-prima para formar carbono 14, o nitrogênio 14. Quando ele captura um nêutron por meio de bombardeamento, ele vira carbono 14. Mas aí é o seguinte, gente, olha bem, se na atmosfera, que sofre bombardeamento de nêutrons, raios cósmicos, tudo, o tempo inteiro, 78% da atmosfera é nitrogênio 14, custa a formar um carbono 14, né, na proporção de 1 para 1 trilhão, ou menos, que dirá eles querer que um diamante tenha se contaminado com carbono 14, tenha formado lá dentro do diamante, com os pouquinhos nitrogênios que tem lá, tenha ocorrido bombardeamento de nêutron e a captura de um nêutron. Quer dizer, é muita vagabundice esse pessoal defender que a geocronologia ainda está de pé depois de terem achado carbono 14 dentro de diamante. Quem continua defendendo isso não é cientista, é um vagabundo, xiita, nazista, pessoa desonesta, não vale nada, entendeu? Eu já estou de saco cheio já de ficar repetindo o argumento é óbvio, e o pessoal ainda continua conversando fiado. Não. O item número 4 fui eu que fiz essa observação inédita, até que eu saiba. Não sei se alguém já fez, mas é uma observação inédita minha. Que o endemismo continental, de nível continental, prova o dilúvio. Porque precisa, para correr o endemismo continental, quer dizer, só espécies de um continente africano, só espécies do continente americano, para que ele pudesse ocorrer, precisa de uma separação continental rápida, quando poucos seres reabitavam a Terra.
Ou seja, o modelo bíblico é perfeitamente harmonioso com esse fato do endemismo continental. Por quê? Porque matou todo mundo, começou a reabitar o planeta, e daí a pouco o hipopótamo que veio, ficou na África, ficou lá, não veio para a América. O elefante e etc. E quem ficou aqui, ficou aqui. Ou seja, se a separação continental fosse lenta, de milhões de anos, igual esses panacas defendem, panaca, depois de ver esse argumento aqui, continuar defendendo essa bobagem, é panaca. Antes não, antes está perdoado. Mas esses caras são panacas. Onde que eu parei? Aí quem veio para cá veio, quem não veio, não veio. Então tem que ter uma separação continental rápida para haver um endemismo continental. É simples de entender. Ah, só tem na Austrália, só tem na América, só tem poucos seres estavam reabitando a Terra e quem foi para lá foi separado. Igual aquela brincadeira da cadeira. Quem sentou, sentou. Quem não sentou, ficou de fora. Entende? Por quê? Porque a separação foi rápida. E nós temos fartas evidências de um catastrofismo ocorrendo na separação continental. Vocês podem olhar aqui na Mesoceânica, está cheio de montanhas, de vulcões, ou seja, demonstrando que foi muito catastrófico o início da separação continental, seguido de uma calmaria, de uma lentidão que a gente vê hoje. Os panacas pegam as taxas de hoje e querem estabelecer elas para o passado. É muita burrice, né, velho? Se você vê que o contexto do passado é diferente, em termos de vulcanismo e tal, fissural, é lógico que você tem que ter outras taxas, meu filho. Entendeu? Esse uniformismo imbecilizou também a geologia, graças a Deus, o uniformismo no qual Lion se escorou e Darwin também se escorou, foi abolido da geologia, hoje só se ensina atualismo. O uniformismo ficou no campo da história da ciência só, graças a Deus. Bom, ponto número 5. 86% de SNVs entre 5 a 10 mil anos, contrastando com taxas pequenas antes e depois, sugerem um dilúvio radioativo. Lógico, um catastrofismo radioativo, se vocês não quiserem admitir dilúvio, entendeu? Sugere, porque eu tenho mais de 1000 argumentos nisso aqui, tá? Isso aí é uma tese observação inédita minha também, mas que eu tenho argumento, mais de 1000 argumentos para sustentar o que eu estou falando aí, tá? Porque houve um bombardeamento de asteroides, porque as camadas sedimentares são sucessivas e elas são geradas por esse bombardeamento de asteroides, que gerou o dilúvio na Terra, contendo muito material erodido. As camadas são sucessivas, logo todo aquele evento ali foi uma catástrofe só, porque é burrice da geologia admitir que um período a natureza tenha resolvido fabricar um elemento químico físico comum e fazer uma camadinha. Depois, outro período, a gente mudou de moda. Agora vamos produzir outro aspecto físico químico. Essa geologia sedimentar é o cúmulo do cúmulo do cúmulo da burrice, tá? Então, eu explico que toda ela é simultânea, rápida. E quem está comigo são o Guibertaut, testes em laboratórios de fluidos, www.sedimentology.fr. Eu estou no ombro de gigantes, tá bom?
além de estar também no ombro da Bíblia e do Criador. Bom, então 86% de mutações SNVs ou SNPs são variações de nucleotídeo único. Elas são provocadas principalmente por radiações. E se 86% das SNVs ocorreram entre 5 a 10 mil anos, pode saber, você tem taxa pequena hoje, taxa pequena antes, dilúvio radioativo, ou seja, ocorreu uma catástrofe radioativa que provocou muito dessas mutações. E isso combina com a ideia bíblica e arqueológica, porque não só na Bíblia, como na arqueologia também, se fala que os antigos viviam muito tempo. A Bíblia fala que os antigos viviam 1000 anos, caiu para 100 depois do dilúvio. Foi o ambiente ajudou uns 10%. Quem mais determinou essa queda gigantesca de longevidade, logicamente, foi mutação causada por radiação. Inclusive, nós temos um maior percentual de mutações SNVs no DNA mitocondrial, que vamos dizer assim, transmitido só pela mulher, e as noras de Noé estavam ali, certo? Então, esse DNA mitocondrial, ele foi muito afetado durante essa radiação e descendeu pelas mulheres. E as noras de Noé, a mulher tem um óvulo, né? E ela fica com esse óvulo o resto da vida. O homem renova o esperma, a mulher não. Então, a afetação da parte mitocondrial seria muito mais expressiva do que no homem, igual o percentual do mitomap.org, que é o banco de dados de mutações do DNA mitocondrial, mostra outra harmonia com essa tese. E por último, que eu coloquei aí, e eles não tiveram nenhum argumento, todos os seres vivos degenerados e degenerando provam a teoria da degeneração das espécies. Não houve nenhum argumento contra, eu fiquei repetindo, nada. Aí eu estou aqui divulgando um videozinho para registrar o ocorrido. Um abraço a todos, fiquem com Deus, com a Bíblia e com o criacionismo. E não com a vagabundice desonesta que não tem argumento e ainda continua defendendo essa jossa.